Voltamos com o programa Papo Direto. Estamos falando com o diretor do SAMU do Litoral do Paraná, João Cláudio Pereira. Doutor, como é que a questão do SAMU nesse momento de pandemia vem se comportando, né? Como é que o atendimento aumentou, reduziu? É possível falar que de repente a questão do próprio Covid-19 provocou uma procura ou não? O pessoal, de repente, entendeu mais a busca nas unidades de saúde inicialmente ou no próprio hospital? Bom, é uma questão assim, bastante complexa também da gente tentar entender, né? É um fenômeno um pouco diferente, né? do que vem acontecendo com a gente aí no histórico do SAMU, né? Então, eu estou no SAMU Litoral desde 2012, né? Quando ele foi criado, tá? E o que a gente está vivendo hoje realmente traz para nós, né, que estamos na gestão, um desafio bastante significativo, tá? E esse desafio, ele não está somente nas pessoas que nos procuram para atendimento, mas também nas nossas próprias equipes. Tá? Então, a incerteza que o coronavírus, né, que o Covid-19 tem trazido para o mundo inteiro, faz com que as nossas ações sejam ações dificultadas, porque existem poucas coisas publicadas na literatura que sejam coisas assim realmente confiáveis, que foram feitos em grandes centros, com um número grande de pacientes e que demonstram uma real situação sem que haja especulação, tá? Então, claro, nós vemos muito hoje essa questão de medicamentos milagrosos que surgem e que devem resolver e que, na realidade, quando nós vamos avaliar bem, nós vemos que isso nem sempre se configura da melhor maneira possível, tá? Então, isso é bastante difícil. Para as nossas equipes, nós tivemos bastante dificuldade, principalmente as dificuldades no início de tudo, onde nem nós mesmos sabíamos o que nós deveríamos fazer, tá? Então, nós não sabíamos, por exemplo, que tipo de EPI nós deveríamos usar, quais eram as roupas adequadas para esse atendimento, de que maneira isso deveria acontecer, quais equipes poderiam fazer o atendimento, enfim, foi tudo muito novo para a gente. Então, lendo muito, nós indo atrás de diversas publicações de literaturas e de relatos do que acontecia nos outros países, nós fomos criando um sistema para o nosso atendimento. E aqui no litoral do Paraná, nós demos um passo muito à frente, que isso inclusive foi nos confirmado pela própria Secretaria de Estado de Saúde, né, que muito do que nós estamos fazendo no litoral está servindo de parâmetro para o resto do estado do Paraná, tá, em relação a algumas condutas. Então, nós criamos um comitê, né, que tenta gerenciar toda essa crise e que é um comitê onde envolve todos os municípios, Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, Primeira Regional de Saúde, CESA, entre outras instituições. Então, ao menos uma vez por semana nós nos reunimos. Então, desde o início das nossas reuniões, nós tivemos 7 reuniões, onde nós, nessas reuniões, conseguimos discutir quais seriam as estratégias do litoral, traçando metas e planos, esperando o que poderia acontecer. E, mais uma vez, né, eu falo de coisas que são relativamente difíceis da gente entender, mas nós, como gestores de saúde, por incrível que pareça, nós temos que ser pessimistas. Tá? Por quê? Se eu, como gestor, for otimista, a gente não vai se preparar para o pior. Então, sendo pessimista, não que a gente queira que isso aconteça, mas sendo pessimista, a nossa preparação ela vai ser a melhor possível. Então, é difícil a gente entender, parece um contrassenso, né, que um gestor de saúde seja pessimista nesse momento, mas a gente tem que ser, né? Então, nós temos que estar preparados para isso. E junto com as nossas equipes, com todas as dificuldades que nós tivemos, a população também teve as mesmas dificuldades. Verdade. Então, a população não sabia do que se tratava. No início, o alarme foi um alarme muito grande, e já coloco aqui a minha opinião, claro que isso é uma opinião pessoal, mas não foi um alarme fora da necessidade, né? Pelo contrário, eu acredito que tudo que foi feito foi necessário para que a gente pudesse diminuir as consequências para o nosso sistema de saúde. Concordo.
E no momento, o litoral do Paraná ainda está bastante tranquilo em relação aos casos, né? E nós esperamos que isso continue dessa maneira, nós gostaríamos que isso continuasse dessa maneira, mas nós vemos que a possibilidade de que a gente perca o controle é uma possibilidade bastante real, né? Quando isso poderia acontecer, é uma resposta muito difícil de lidar. Eu não sei se isso vai acontecer em mais 15 dias, em mais 20 dias, em mais 30 dias. Basta nós vermos que o subsecretário estadual, né, nacional de saúde, nos colocou que o pico pode acontecer entre maio, junho e julho. Né? Então veja, nem o próprio governo federal consegue dar para nós uma expectativa de como as coisas devem acontecer. O que nós imaginamos é que isso deva perdurar ao menos até setembro, talvez até outubro. Mas é claro que daí os índices devem cair bastante, mas nós teremos possivelmente aí 30 ou 60 dias de problemas maiores. Tá? Como o problema não chegou no litoral, não quer dizer que esse problema não virá. Quer dizer que ele ainda não chegou, mas ele deve vir. Mas vocês já foram acionados nesse período com relação a algum atendimento que o pessoal preferiu ligar para o SAMU e falou, acho que está com indício aqui que tem. E como é que foi esse atendimento? Perfeito. Sim, várias vezes. Então a resposta é, a gente está sendo acionado diariamente para casos suspeitos de Covid, tá? Diariamente, e são vários atendimentos ao dia, tá? Nós temos algumas dificuldades em relação a esse atendimento na nossa comunicação com o nosso paciente. Por quê? No SAMU, nós trabalhamos com uma telemedicina inicialmente. Depois a gente vai para o local, mas inicialmente entra a ligação. Na ligação, nós não estamos vendo o paciente. Isso. Nós temos que confiar naquilo que está sendo nos dito. E a recomendação inicial foi para que qualquer sintoma, como sintomas respiratórios, que todo mundo entrasse em contato com o SAMU. E isso se mostrou inviável. Por quê? Mesmo antes do surgimento do coronavírus, nós já tivemos um acréscimo significativo das notificações de doenças respiratórias na nossa região, na verdade em quase todo o Brasil, mas no Paraná isso ficou bem claro para todos. Tá? Então veja, doenças respiratórias simples, né, com sintomas como tosse, uma discreta dispneia, uma falta de ar, né, discreta, tal, isso acontecia e sempre aconteceu. Porém, as pessoas nunca se preocuparam muito com isso. E tendo em vista o surgimento do coronavírus e todo o alarme que foi feito, e volto a dizer, o alarme de maneira adequada que foi feito, as pessoas começaram a entrar em contato com o SAMU, querendo ser encaminhadas para os hospitais. E nós tivemos uma tarefa muito difícil de tentar explicar para as pessoas, baseado em protocolos do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, de como as coisas deveriam acontecer, de que aqueles pacientes não tinham necessidade de sair das suas casas para se dirigir até as unidades de atendimento, até porque os riscos seriam aumentados de contaminação e tudo mais. É o que eu já disse aqui uma vez, eu nesse período mesmo, acabei logo do início, quando começou a questão do isolamento social propriamente dito, acabei pegando uma gripe e em determinado momento até o pessoal de casa, né? Não, vamos no hospital, vamos na unidade de saúde. Eu falei, não, porque eu não estou com tosse, não estou com falta de ar, né? Aquilo a gente já está acostumado. E ir para uma unidade, ir para um hospital, é você criar mais riscos, porque a gente sabe que quem está lá tá porque está doente, né? Não vai porque vai passear. Então, é esse cuidado mesmo que as pessoas precisam ter. E vocês tiveram que também ainda fazer essa orientação, então, no meio do caminho. É uma orientação difícil de fazer. Por quê? Muitas pessoas podem imaginar que, na verdade, a gente não está querendo atender. E, na realidade, não é isso. A gente não está querendo levar pessoas que não têm necessidade para as unidades hospitalares, as unidades nosocomiais, que vão fazer com que a gente tenha uma maior probabilidade de transmissão e de infecção. O que se diferencia muito no coronavírus em relação ao restante? É uma doença com uma mortalidade não tão alta, então a letalidade dela não é uma letalidade significativa. Por outro lado, a transmissibilidade é muito alta e a nossa população mundial não tem anticorpos contra essa doença.
tá? Diferente de outras doenças, né? Então, por que o índice de mortalidade de uma gripe, ela é muito semelhante ao que a gente vê no coronavírus? Exato. A grande diferença é a taxa de infecção. Então, nós temos uma taxa muito alta, que nós não conseguimos controlar essa taxa de infecção. E a regulação do SAMU mudou por conta disso? A regulação, quando eu digo, nem todo mundo está acostumado com o termo, mas a questão do protocolo de atendimento, vocês tiveram que adotar um protocolo diferente nesse momento? Sim. Nós tivemos que fazer adaptações, na verdade. Não que seja um protocolo diferente, mas são adaptações ao protocolo que nós já temos, né? Então, os pacientes, por exemplo, com queixas respiratórias, o paciente que entra para nós com aquelas queixas clássicas, né? Principalmente febre, paciente com tosse. Inicialmente, agora a gente já mudou um pouco isso, mas inicialmente quando tinha alguma história de ter ido para algum lugar e etc., viagens, a gente já ficava bastante atencioso em relação ao que poderia acontecer, para que a gente pudesse, inclusive, orientar de maneira mais específica as nossas próprias equipes. Então, as nossas equipes, elas teriam que saber de que maneira fariam esse atendimento para que houvesse mais segurança para todos. E as ligações começaram a entrar, né? Então, entraram as primeiras ligações. O primeiro caso grave, inclusive aqui de Paranaguá, por uma coincidência aí do destino, fui eu que atendi, né? Que acabei fazendo esse transporte do paciente até o hospital regional, mas os transportes começaram a acontecer. E o que acontece hoje? Hoje, até que se prove o contrário, todos são suspeitos de Covid, porque nós temos já uma transmissão sustentada. Isso. E com essa transmissão sustentada, nós não temos mais como saber de onde surgiu isso, né? Qual foi o caso índice é uma situação, mas aonde a gente está hoje? Se eu hoje tenho coronavírus, de quem eu peguei? Eu não sei mais, né? Essa é uma questão hoje que a gente já perdeu esse controle. Tá? E é normal, essa é uma das fases do desenvolvimento das epidemias e pandemias, né? Então nós não sabemos mais de onde ela está vindo. Então, até que se prove o contrário, mesmo o atendimento de trauma pode ser um paciente vítima de Covid, um paciente que tenha Covid. E por que isso? Porque 80% da nossa população, ou mais 80%, até 84% da população, não tem sintomas. Isso. São pessoas assintomáticas. Só que essas pessoas assintomáticas continuam transmitindo. Tá? Então, por isso, a necessidade que nós temos de fazer, por exemplo, uso de máscaras, por isso que existe decreto de governo, tanto municipal como governo estadual, para que a gente faça, para que nós possamos diminuir a transmissibilidade. O coronavírus, né, o Covid-19, ele deve acometer em torno de 80% da nossa população em até 6 meses. Então, a pergunta que muitos fazem é, se vai acometer tanta gente, por que a gente está fazendo toda essa manobra para tentar deixar as pessoas em casa, etc. Porque o sistema de saúde, ele não tem possibilidade de atender todo mundo ao mesmo tempo. E o colapso, ele vai existir de qualquer maneira. Agora, quanto mais nós liberarmos as pessoas, mais rápido esse colapso vai acontecer e a gente não vai conseguir diluir com o período do tempo, né, as necessidades que nós teremos de internação. Cada paciente de coronavírus tem ficado em média de 14 a 21 dias internado em UTI. Então veja, um paciente que fica de 14 a 21 dias em UTI, ele está ocupando aquele leito durante esses 14 a 21 dias que eu não posso colocar outros pacientes. E o que nós temos que pensar é, as outras doenças continuam acontecendo. Então o coronavírus, ele não fez com que a gente perdesse as outras doenças. As outras gripes continuam acontecendo, os pacientes continuam infartando, continuam tendo AVCs, continuam tendo traumas. A gente teve algumas modificações em relação aos nossos números, né? Então algumas coisas aumentaram, outras coisas diminuíram, mas as outras pessoas continuam tendo seus problemas. Os idosos continuam caindo em casa e fazendo fratura de fêmur, a gente continua tendo os pacientes que precisam de atendimentos diferenciados, nós continuamos tendo gestantes, as crianças continuam nascendo, as crianças continuam com seus problemas respiratórios e agora com o frio, né, os problemas respiratórios devem aumentar e o sistema, se não for controlado, ele realmente deve entrar em colapso de uma maneira muito mais precoce. E o que acontece com isso é que
chega um momento onde a nossa curva ela vai atingir um pico tão alto que o nosso sistema de saúde não vai conseguir segurar a curva e as pessoas vão acabar morrendo sem atendimento, como nós vimos acontecendo nos Estados Unidos e em outros países aí que são países em teoria assim mais preparados do que a gente para realizar esse tipo de atendimento. Perfeito. É por isso que a gente precisa continuar praticando o isolamento social, por isso que a gente precisa, entendendo um pouquinho mais, tudo isso já vem sendo amplamente divulgado, comentado, mas é preciso entender o porquê do cuidado. Realmente existe um percentual, existe a transmissão, a ideia é evitar uma transmissão o mais rápido possível num curto espaço de tempo para que não haja o colapso no sistema de saúde, para que um familiar seu não venha a ser acometido, precisar de uma UTI e não ter condições para ser atendido. Acontecer aqui em Paranaguá aquilo que acontece já em outros países, de muitos enfermeiros, de relatos que a gente já acompanha, de dizerem que tem que ficar escolhendo paciente que vai morrer ou que vai viver. Tem gente que às vezes acha que isso é exagero, só que tem profissionais de saúde vivendo essa realidade e divulgando isso e falando justamente para o pessoal se alertar. A gente vai terminar esse bloco aqui, lembrando que você pode acompanhar o Papo Direto e toda a programação do canal Cidade Educadora acessando o site www.paranaguá.pr.gov.br. Numa abinha direita da página Cidade Educadora, você clica ali e aí vai ver que tem os acessos a todos os programas, Papo Direto, Mundo Lude, toda a programação do canal aqui. Fique ligado que a gente volta já para o último bloco, vai ter mais informações.